Olá, amigos, sejam bem-vindos a um podcast Viver de Academia. Aqui, o nosso propósito é um só: trazer conhecimento para que donos e gestores de academia possam superar as dificuldades e encontrar o caminho até a abundância do mercado de fitness. Aqui, a gente fala de tudo, dos sucessos, dos fracassos, porque o caminho do sucesso é fracassar também, né? Não existe alguém que só acerta. E esse é o nosso objetivo: educar através de histórias inspiradoras. E hoje eu estou aqui com uma grande empresária de Brasília, Nailde Ataíde Pimentel, é isso? Isso, exatamente. Ela tem uma pequena academia de 25 mil metros, começou só com a garra e com a vontade, e hoje lá dentro ela tem umas 10 academias dentro de uma só, e hoje você vai conhecer tudo que tem lá dentro, mas vai conhecer uma coisa que tem muito mais valor, que é a história da Nailde. Seja bem-vinda, minha amiga. Ai, obrigada, Fábio. É sempre um prazer. Você também é uma pessoa inspiradora e, só para adiantar, você inspirou muita coisa na minha vida e fez eu dar uma volta assim, de 360 graus no meu negócio. Que bom, que bom. A gente fica feliz que esse é o nosso propósito, né? Eu me lembro de você me mandar um áudio no meio da pandemia dizendo que estava assistindo todas as minhas lives, estava com o olho brilhando no meio de uma pandemia. Eu falei, cara, então eu estou no caminho certo. A pandemia foi desesperador, né? Eu acho que para todo mundo. Para mim, então, mas graças a Deus sobrevivemos. Mas, Nailde, antes da gente falar desses 25 mil metros de academia, de campo de beach tênis, de futevôlei, de restaurante, de brinquedoteca, eu queria falar sobre a Nailde, né? Fala pra gente quem é a Nailde, de onde você veio, qual é a sua história? Fábio, primeiro, assim, eu nunca pensei em ter um negócio daquele tamanho, né? Nunca imaginei, as coisas foram acontecendo. Então, eu morava no interior da Bahia, próximo a Barreiras. Meus pais moravam na roça, eu também fui criada na roça, meus pais não tinham estudo, né? E, assim, eu trouxe uma coisa para te mostrar que eu gostaria que servisse de inspiração, né, assim, para muita gente. Porque quando eu tinha 8 anos, eu saí de casa para estudar na cidade, que foi em Barreiras, e fui morar na casa de parentes. E sempre nos finais de semana a gente voltava para a roça para poder ajudar meus pais. Minha casa não tinha televisão, não tinha água, não tinha água encanada, não tinha energia, então a gente usava lamparina, não tinha nada disso. E hoje, quando as pessoas me veem, né, vê o tamanho da nação, quando eu conto, fica achando que eu sou engraçada. Quando eu falo, minha casa não tinha papel higiênico, né, a gente fazia as necessidades no mato, usava pedaço de pau, e as pessoas acham que que eu sou engraçada e que eu estou inventando história. E não era. Então, assim, final de semana a gente ia para lá, lavava, e meus pais faziam requeijão, mexia com leite. Então, sujava muita panela, e aquelas panelas de barro, de alumínio. Minha mãe botava a gente todo final de semana para arear essas panelas, porque elas eram peças de decoração. Arear na roça, no riacho. A gente ia para o riacho com os tachos na cabeça, assim, enormes. Eu equilibro um tacho na cabeça muito bem. E aí, eu falava para minha mãe, quando eu crescer, na minha casa não vai ter nada de alumínio, não vai ter uma panela de alumínio. Minha mãe falava, minha filha, deixa de ser rebelde, você vai ter panela de quê? Eu falei, não sei. Ela falou, você dê graças a Deus se você casar com um homem que possa te dar uma panela de alumínio, que não seja dessas de carvão. Eu falei para ela, quem disse que eu vou precisar de homem para me dar panela? Eu vou trabalhar e eu vou ter as minhas próprias panelas. E eu quero te mostrar a minha primeira conquista, que foi isso aqui. Olha. Eu vim para Brasília, quando eu terminei o ensino médio, eu vim para Brasília estudar, com o objetivo de fazer faculdade, porque lá não tinha. Isso há 30 anos atrás? Há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás. E aí depois eu fui morar num pensionato na 509 Sul. E eu comecei como estagiária numa escola, era monitora. E aí, quando eu entrei no mercado que tinha ali perto de onde eu morava, na 509 Sul, tinham essas panelas. Eu vi esse jogo de panelas e eu vi, gente, essas panelas não são de alumínio, é uma panela inox, ela é muito boa, da Penedo, fundo triplo. E aí eu lembrei da história que eu tinha prometido para minha mãe, meu coração acelerou. Eu falei, eu preciso comprar essas panelas. Eu dividi em 3 vezes, comprei essas panelas. Eu morava num pensionato, eu tinha uma cama, eu dividia um quarto com mais 2 meninas. Elas dormiam num beliche ou nessa cama e tinha uma escrivaninha para estudar. Eu dormi mais de 1 ano com esse jogo de panelas embaixo da minha cama. Sem usar? Sem usar, mas para mim, pelo menos, eu falava assim, na minha casa não vai ter panela de alumínio. E hoje eu não tenho nada de alumínio na minha casa, mas a primeira coisa que eu adquiri na minha vida
foi uma panela boa que está comigo até hoje, dura, né? A Ou seja, eternidade. essa panela para você é um símbolo de que da onde você saiu e para onde você está indo, né? Que você ainda não chegou onde você, né? Você conquistou muito, mas é um símbolo que diz para você mesma, cara, eu posso. É isso? É um símbolo de conquista, de sonho, sabe? Porque eu acho que o ser humano ele tem que ser movido de sonhos. Porque assim, você ter objetivos claros na sua vida do que você quer e de coisas que são palpáveis de se conseguir, né? Então, para mim, naquele momento, era vir para Brasília e conseguir ter uma panela que não fosse um homem que eu precisasse casar para um homem me dar isso. Então, conquistar essas panelas aqui, para mim, foi a minha primeira grande conquista. E elas estão comigo até hoje. E eu uso, tá? E não é uma só, não. São um jogo, são 5 panelas. Minha amiga, parabéns, parabéns, porque a história de onde você veio, né, muito humilde, né, e é legal quem está nos escutando, porque tem histórias similares aí, e de gente que acredita que não pode, e está certo, e de gente que acredita que pode, que também está certo, ou seja, acreditar faz toda a diferença, né? Nossa, faz demais. E aí depois eu vim para cá e engraçado que hoje eu trabalho com esporte, né, e eu não sou da área da educação física. Eu sou pedagoga. Eu vim para Brasília, eu comecei a fazer turismo, porque, como eu morava na roça, não conhecia nada, eu queria conhecer o mundo, queria desbravar o mundo. E aí, no final da minha faculdade, eu comecei a trabalhar numa escola como estagiária e o dono via em mim um grande potencial. Eu terminei como diretora dessa escola, trabalhei lá 11 anos, sou muito grata, foi um aprendizado enorme. E ele falou, Nailde, vai fazer pedagogia, tem tudo a ver com você. Eu resisti um ano. Depois eu comecei a estudar, mudei a faculdade. No final, ele pagou essa faculdade para mim, para eu poder terminar. E no começo, durante essa faculdade, assim, uma outra história que eu quero deixar bem claro para as pessoas, eu não tinha dinheiro para comer, porque assim, ou eu pagava a minha faculdade e o meu aluguel nesse pensionato, ou eu comia. Então, assim, eu comia o resto de lanche das crianças no almoço. Tinha uma menina lá que era recepcionista e a irmã dela trabalhava na administração de Taguatinga e eles davam marmita. Quando sobrava lá, que faltava um funcionário, a irmã dela ligava, a gente andava até o centro Taguatinga e ela pegava essa marmita e dividia comigo. E era assim, isso para mim foi uma coisa que marcou a minha vida. E hoje, na minha empresa, eu faço questão de dar comida e lanche do bom e do melhor para os meus funcionários. Eles comem aquilo que eu como, porque não tem coisa pior do que você trabalhar com fome e com vontade de comer alguma coisa. Porque meus pais, apesar de morarem na roça, não faltava comida. Lá tinha. Nunca tive, né, luxo, mas roça, né, não falta comida. E aqui eu conseguia fechar os olhos assim e sentir o cheiro da comida da minha mãe. Mas eu falava, eu não volto. Eu conquistei essas panelas, eu posso conquistar tudo que eu quiser na minha vida. Então, foi isso que me fez ficar aqui e hoje eu faço questão. Você pode perguntar para qualquer funcionário. Eles comem lá todo dia 2 tipos de carne, 5 tipos de salada. Nosso almoço é bem farto, é muito gostoso. E faço questão de dar comida para eles e de contar essa história para eles. Muito bacana, Neide, muito bacana. E quando que você veio para Brasília? Qual foi o ano, você lembra? Eu terminei 89, em 90. Que idade que você tinha? Eu tinha 19 anos. E aí que começou essa jornada aí de Foi. de Acho que eu comprei minhas panelas com 20. Com 20 para 21, mais ou menos. Eu acho que a panela exatamente veio, ou seja, antes de você conquistar tudo, você, cara, eu vou conquistar a panela, porque eu vou mostrar para mim mesmo que eu sou capaz. E hoje, né, eu conheço lá a sua academia, gigante, um monte de coisa bacana que a gente vai falar já já. O que mais que você quer falar sobre a sua história, né? De onde é que você veio? Então, aí eu vim para cá e acho que todo nordestino, né, quando vem para Brasília, é aquele sonho de passar num concurso, né? Passar num concurso público. E eu não poderia fugir da estatística, estudei, passei no concurso público na Secretaria de Educação, trabalhei 6 meses na Secretaria de Educação e pedi exoneração, porque eu queria empreender. E aí eu trabalhava numa escola, fui trabalhar numa escola, eu tive meu primeiro filho, e aí eu fiquei apaixonada por uma escola que chama INEI, lá na Asa Norte, e eu falava, eu quero que meu filho estude aqui, eu tenho que trabalhar nessa escola. E aí eu consegui, entreguei meu currículo, consegui ir para lá, e saí da secretaria e passei a trabalhar nessa escola. E eu falei, vou montar meu negócio. Daí, quando eu estava nessa escola, é que eu falo o que é sonho, né? Quando você conquistar um sonho, você tem que pensar em outro maior lá na frente. Meu sonho era trabalhar naquela escola para o meu filho ser bolsista. Daí, quando eu comecei a trabalhar, eu vi quantas pessoas pagavam a escola para os filhos lá.
E eu falava, eu não quero que meu filho seja... Aí daí eu passei a pensar diferente. Eu não quero que meu filho seja bolsista. Eu quero trabalhar igual essas pessoas aqui que ganham dinheiro para poder pagar a escola do meu filho. Eu quero ter dinheiro para poder pagar essa escola. Eu não quero ser bolsista. E daí eu tive a ideia de montar o meu próprio negócio. Só que eu não tinha dinheiro, né? Ganhava R$700, sei lá. E aí, eu trabalhava o dia todo para ganhar R$700. Eu resolvi fazer uma colônia de férias, conversamos com a dona, ela não falou que não ia dar certo. Fizemos todo um projeto, o que não é planejamento, né? Nessa época, nós contratamos uma pessoa de marketing já. Fizemos todo um planejamento, eu já fui com tudo pronto para ela, até a carta que a gente iria mandar para os pais. E aí, a colônia de férias foi um maior sucesso, a gente queria fazer para 50 crianças. Antes de abrir a inscrição, a gente já tinha 80 na lista. Até colocamos 250 crianças. Quando a gente percebeu, tinha 265 na lista. Lotou. E aí, esgotaram, né, as vagas. Alugamos todos os ônibus da escola, que eram 6 ônibus, para poder fazer passeio. Conseguimos um patrocínio gigantesco da GVT, que eles pagaram tudo, camiseta, garrafinha. E aí, a ideia era fazer a colônia para arrecadar dinheiro, porque eu e uma amiga decidimos montar um contraturno, que seria lá no Clube da Portuguesa, em Taguatinga. Fábio, agora imagina, eu ganhava R$700 para trabalhar o dia todo, por mês. Em uma semana, eu vi na minha conta mais de R$23 mil. Olha. E aí, eu acho que às vezes é o erro... doida. Fiquei doida, né? Acho que foi o erro do empresário. Às vezes a gente é tão humilde que você conseguiu aquilo com o seu trabalho, mas você acha que aquilo não é seu. Você não sabe se apropriar daquilo, né, para poder crescer. Que não é merecedor, talvez. Né? Que não é merecedor. Às vezes também, eu acho que foi falta de conhecimento. Então, o que eu imaginei? Poxa, minha colônia de férias já era super legal, tinha uma programação incrível, 3 passeios, era 2 passeios por semana, cheio de oficinas. E eu achei que eu não poderia ficar com aquele dinheiro, eu tinha que gastar aquele dinheiro com as crianças. Aí eu lembro, assim, uma das loucuras que eu fiz na colônia foi os meninos, levei eles para um passeio no clube da polícia, e olha que eu atendi as crianças do INEI, os pais poderiam dar o melhor chocolate belga da vida deles. Mas isso, para mim, serviu assim, que experiência do cliente marca para o resto da vida. Eu tenho certeza que essas crianças não vão esquecer isso nunca. E levei elas para esse clube, estavam lá no clube, de repente, eu contratei um helicóptero. Caramba! Eu lembro que, na época, só o combustível do helicóptero foi uma coisa assim, de 350. Sei lá se era R$350, era caro. Eu nunca nem andei de helicóptero até hoje na minha vida. Aquela pangó que andava num jegue lá na roça para poder pegar água no riacho. De repente, querer contratar... Alugando um helicóptero. Era uma coisa, acho que era uma realização mais para mim, sabe aquela coisa assim, de poder, eu posso, do que para as próprias crianças, que elas nem precisavam daquilo. E aí eu fui no Tagua Center, comprei aquele monte de bala, de pirulito, de chiclete, enchi esse helicóptero de coisas. E aí a gente estava lá no clube, de repente eu escutei, né, o barulho do helicóptero. E eu, gente, vamos para o campo. Agora, que loucura da pessoa também. Graças a Deus não aconteceu nada. Pegar 250 crianças, de 4 a 12 anos, com idades diferentes, e chamar todo mundo correndo para um campo de futebol. Olha, o helicóptero acho que vai jogar alguma coisa para a gente. Vamos para o campo? E aí o helicóptero começou a sobrevoar abaixo. O Fábio começou a jogar bala. E esses meninos corriam desesperados. Imagina, os meninos que podiam comer o melhor chocolate, correndo para pegar um pirulito e uma bala lá que eu comprei no Tagua Center. E aí, lá era na beira do lago, mas tinha uma cerca de arame e um terreno baldio, assim, cheio de mato. E esses meninos, quando o helicóptero jogava assim, aquelas balas, caía um monte no mato. Esses meninos embaixo do arame farpado, passando para pegar essas balas. Mas, assim, qual pai que trabalhava, por exemplo, eu tinha pai, filho de jornalista famoso da Globo, de senador, de políticos famosos, qual deles teria o tempo de comprar um chocolate daquele e proporcionar aquela coisa divertida, engraçada para aquelas experiência, crianças? Né? Tenho certeza que as minhas balas do Tagua Center, que jogadas por aquele helicóptero, vão ser muito mais inesquecíveis na vida deles do que o chocolate que eles ganhavam quando o pai viajou lá para fora do país. Tenho certeza disso. Sensacional essa história. E já ensina a gente um monte de coisa, né, Nel? De que você faz hoje na nação. Experiência do cliente, se diferenciar. Né? Bacana, parabéns. Eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes. E aí, o que aconteceu? Gastei boa parte do dinheiro. Eu já tinha o projeto para montar o contraturno, já tinha contratado um arquiteto, ele tinha feito o projeto. Quando eu fui construir, o dinheiro só deu para construir a recepção, a sala de direção e a copa. Não deu para construir as salas, que era o principal que eu precisava para dar aula para as crianças, né? E eu falei, meu Deus, que loucura, para que eu gastei tanto dinheiro com esses meninos? Se eu tivesse feito um planejamento melhor, né, todo o dinheiro que eu arrecadei naquela colônia daria para construir tudo.
Mas, assim, seu Gravia foi um homem maravilhoso, que era o dono das portas e janelas Gravias. Eu peguei as mesas do clube, pedi emprestado as mesas do clube, botei, era um salão imenso, não dividia, era para ser 4 salas, botei tudo na mesma sala, e os meninos faziam, e essas mesas, elas balançavam, quando os meninos faziam DV, as mesas velhas, né, elas ficavam balançando, e eu botava calça embaixo das mesas. Enfim, foi dando certo, eu comecei com 9 alunos, do nada, só no período da tarde eu tinha 200 e tantos alunos. Ou seja, e essa história também conta para a gente o que grande parte dos empresários passa, e eu também passei no início da carreira, que é a falta de conhecimento, né? Se você tivesse, cara, peraí, esse dinheiro que eu ganhei aqui, vou transformar num outro negócio aqui, não precisava de financiamento, ia ser mais rápido. Então, hoje, né, é o que a gente prega, né, Nailde? Conhecimento transforma. Muitos empresários montam os seus negócios só no empirismo. Eu acho, cara, vai estudar, vai buscar conhecimento, né? Que é o que a gente faz há 31 anos no Capital Fitness. Mas me diga uma coisa, e aí já era lá no local onde é a nação? Não, era lá no Clube da Portuguesa. Aí eu montei o contraturno lá. Aí todo o dinheiro que eu fui ganhando, aí eu passei a comprar carteira. Aí mobiliei, fui comprando as carteiras para salas, né? Cadeira então, mesmo. Ou seja, o seu primeiro negócio, primeiro foi... O contraturno e aula de tênis. Não, primeiro foi a colônia, né? Para arrecadar dinheiro. Aí depois foi o contraturno e... Aí era o contraturno e aula de tênis. E aí... Lá na Portuguesa também. Na Portuguesa. As crianças saíam da escola, iam para lá. E uma coisa que a gente queria, inaugurou o Leonardo da Vinci na época. E aí eu falei com a minha amiga, você precisa entrar no Leonardo, para dar aula no Leonardo, para a gente poder puxar os meninos de lá. E ela, como, não sei o quê, e eu sentei com ela, a gente fez todo um planejamento, foi na entrevista, enfim, a gente conseguiu colocar ela lá dentro. E a gente atendia boa parte de alunos do Leonardo. Então, foi um sucesso. Leonardo, Marista. E aí, os meninos saíam da escola, iam para lá, faziam as tarefas de casa, que nosso forte era acompanhamento escolar, e esporte, praticavam esporte. Então, a gente mudou a cara da Portuguesa. E aí, as mães começaram a me pedir, Nailde, a gente quer uma coisa para a gente também que seja tão legal quanto das crianças, né? Tão diferente. E eu era aquela pessoa que tinha aversão à musculação. Não gostava. E comecei a procurar, queria uma coisa diferente. Aí um estagiário meu olhou e falou assim, Nailde, você já viu na internet, tem um negócio que está bombando nos Estados Unidos, que é CrossFit. Aí eu comecei a pesquisar aquilo, e eu ficava até tarde olhando no computador aqueles homens bombados, sarados, né? Tudo sem camisa, aquelas mulheres com shorts curtinho, de top, treinando. E aí, a gente que é mulher, né? A gente é muito invejosa, né? Olhava aquela mulher ali e falava, é isso que eu quero ser. E eu falei, é isso que eu vou fazer. E comecei a pesquisar. E aí, falei, vou montar um CrossFit. Aí foi daí que eu mudei para o Parkway. Comecei a procurar um pai, falou, vou te ajudar a arrumar um lugar. Aí eu fui para o Parkway, consegui uma chácara, que é um condomínio inteiro, né, que são 25 mil metros quadrados, e fui para lá. Que é esse que eu estou até hoje. Vai fazer 13 anos agora. Foi em 2012, outubro de 2012. E aí a ideia era montar um contraturno lá e aula de tênis. E o CrossFit. E aí eu construí um galpão para atender 10 pessoas por horário, né, no CrossFit. E o restante do galpão eu fiz uma quadra poliesportiva para atender as crianças, com aula de vôlei, handball, essas coisas. Fábio, em um ano, eu reformei 3 vezes, não usei a quadra nenhuma vez, porque o meu CrossFit foi crescendo tanto, que eu tive que usar o galpão inteiro para poder colocar só CrossFit. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Nailde. A decisão de sair lá da Portuguesa e alugar um lugar próprio de 25 mil metros, foi fácil? Não, foi difícil. Chegou uma hora que eu vendi minha casa. Vendeu a casa? Vendi a casa. Vendi minha casa para investir. Quando eu fui para lá, de novo, né? Fui com um sonho e sem dinheiro. Eu tinha juntado um dinheiro que, para mim, naquela época, eu nunca tinha mexido com banco, não tinha pegado nenhum tipo de empréstimo ainda. Então, eu saí da Portuguesa e fui para lá. Quando eu fui alugar o imóvel, eu tinha que dar uma garantia. Então, que eu não tinha fiador. E era exatamente o dinheiro que eu tinha. Eu tive que dar uma garantia de 21 mil reais. Eu tinha 23 mil guardado. Então, eu dei 21 mil reais de garantia. Peguei o outro dinheiro, fiz o projeto com o arquiteto, que nem deu para pagar o arquiteto todo. Pronto, acabou o dinheiro. E aí eu comecei achando que ia ser igual lá na Portuguesa, né? Ia ter as mesas do clube para eu usar e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Chamei uma empresa para fazer um orçamento para mim, de um pai. Ele me cobrou 700 e poucos mil reais. Eu falei, meu Deus, é quase 1 milhão. Era uma coisa tão distante da minha vida que eu falei, tô lascada, não tenho condição. Aí fui no banco.
pela primeira vez na vida, já fui no banco, aí peguei um empréstimo de R$200 mil de capital de giro, consegui lá no banco, 200 mil e um cartão do BNDES de R$350 mil. Daí eu peguei esse dinheiro, usei para poder pagar mais mão de obra e o cartão do BNDES, eu fui comprando as coisas que eu precisava, tatame, freezer, geladeira, cadeira, mesa. E foi assim que eu comecei. E deu super certo, aí fui pagando, e você sabe que empréstimo é um negócio viciante, mas foi assim, graças ao Banco do Brasil, eu falo até hoje, eles foram confiando e acho que você também tem que zelar pelo seu nome, né, Fábio? Eu fui pegando empréstimo, fui pagando o dinheiro que ia entrando, eu ia reinvestindo, e aí você sabe que empresário é um vício, né? E essa coisa de empreender é uma coisa viciante. O cliente vai te pedindo uma coisa e aí você vai investindo, reinvestindo, vai crescendo e o negócio foi chegando onde chegou. Cada dia eu ia fazendo uma coisa. Olha que história. E outra coisa importante da gente lembrar, né, Nel, de que empréstimo tem que servir para exatamente isso. Você investir, aumenta o preço, tem mais aluno, paga o empréstimo e sobra dinheiro no bolso do investidor. Porque tem muita gente que toma empréstimo para pagar outro, tem muita gente que toma empréstimo para pagar dívida, está errado. Um financiamento, um empréstimo, ele existe para você aumentar o potencial de faturamento e de lucratividade do seu negócio. Exatamente o que você fez. Você pegou o dinheiro, por que você deu conta de pagar? Porque você, pelo investimento feito, você cabia mais gente. Cabia um aumento de preço. Então, é exatamente isso que precisa ser feito, né? Porque muita gente toma empréstimo para pagar dívida, endividamento, e aí o que você melhora no seu negócio? Como é que você aumenta seu faturamento? Não aumenta. Então você fez a coisa certinha. Você tem que honrar, né, o teu nome, porque assim, graças a Deus eu peguei todos esses empréstimos no Banco do Brasil sem nenhum fiador, sem nenhum tipo de garantia. E aí fui pegando vários empréstimos, aí vários alunos vão chegando, e eles próprios também, né? Gerente de banco, nós vamos fazer isso, eu vou te arrumar isso para você. E o network, né? Ele é fantástico, assim, eu falo, gente, tem cursos que eu vou fazer, às vezes não é nem pelo curso, pela experiência e pelo network que você vai ter com outras pessoas. Sexta-feira mesmo, que a gente foi no almoço lá, né, que você proporcionou para a gente lá na churrascaria, eu conheci um cara lá, tanto tempo que eu frequento, conheci um cara lá que é do ramo do Pilates. E, assim, ele contando a história dele, já quero ir lá conhecer, já marquei dele ir lá na Nação, e você vai trocando experiência e fala assim, poxa, que fantástico, né? Cada dia é um aprendizado. Assim, às vezes, a troca de experiência que você tem com outro empresário num curso vale mais do que o próprio curso. Exatamente, cara. Agora, Nailde, vamos lá. Lá, na 25 mil metros, né? Você tem CrossFit, que foi onde você começou. Agora você montou uma academia linda, né? Que está lotada. Você tem restaurante, você tem quadra de futevôlei, você tem quadra de beach, você tem quadra de tênis, você tem uma brinquedoteca que é a maior do país se brincar. Você tem recovery, você continua com o contraturno, que foi o que te fez entrar no mundo empresarial. Agora você está também com uma loja de suplementos, você tem escola de futebol, você acabou de inaugurar um salão de beleza e o seu forte são as aulas coletivas como o Hyrox. E aí, minha amiga, me conta o início. Então, você alugou aquele terreno gigante e o primeiro negócio que você botou lá foi esse galpão para o CrossFit. Eu coloquei o contraturno e comecei a construir o galpão. E aí, eu lembro que eu malhava, inclusive, na academia do Roberto, né? Lá em Taguatinga. E aí tinha um menino lá, um estagiário, que eu vi assim que ele levava multidões, né, na aula dele. E eu comecei a falar com ele sobre CrossFit, se ele conhecia e tal, e ele não conhecia. Eu falei um dia, você quer trabalhar comigo? Eu vou te pagar um curso, que era o curso do CrossFit, ele custa $1.000, né? Até hoje custa $1.000. E aí eu lembro que eu comecei a construir, então assim, o contraturno, como tinha uma casa, já estava pronto, e eu comecei a construir o galpão, e eu levei ele lá, falei assim, aqui vai ser o CrossFit, aqui vai ser isso, e eu contando, porque aquilo, na minha cabeça, no meu sonho, ele já estava completamente estruturado. E aí, até hoje, ele está comigo, né? Ele trabalha comigo e ele fala assim, não, achei que ela estava querendo me dar em cima de mim, né? Aquela coroa estava me cantando. Ele, um moleque novo, né? Estava me cantando, porque ela me levou, me botou dentro da caminhonete, chegou lá, desceu. E aí, aquele monte de terra, em janeiro, imagina. Tanto que chove em Brasília, né? Aquela lama, aquele monte de ferro espalhado. E aí, ele falava assim, não, ela estava dando em cima de mim. Eu falava, aqui vai ser um galpão e tal. Então, o galpão era para ficar pronto. Era para a gente inaugurar tudo no finalzinho de janeiro. Aí eu importei o equipamento da Fortify, o equipamento não chegou, demorou 4 meses, ficou no Porto de Santos. Só consegui inaugurar em abril. Inaugurei exatamente no dia do meu aniversário.
Então, assim, as coisas acontecem muito no dia do meu aniversário, dia 23 de abril. Legal. E aí, Fábio, olha que engraçado. No dia do meu aniversário que eu ia inaugurar o CrossFit, como ninguém conhecia, eu falava na academia e tinha uns personagens lá que falavam assim, isso não vai dar certo. Ninguém nem conhece isso. Isso é coisa de modinha. Enfim, eu falei, eu tenho que convidar Deus e o mundo. Convidei todos os meus amigos, convidei a minha família inteira e falei, vocês precisam ir, é o dia do meu aniversário, ia fazer uma feijoada, meio-dia. Vocês precisam ir 9 horas da manhã e eu preciso de gente para poder fazer aula experimental, vou fazer 3 aulas, para dizer que o negócio já está começando. Está bombando, né? Então, eu convoquei Deus e o mundo para essa aula. Imagina, meu irmão super sedentário, coitado, treinou, ele era presidente da Câmara lá dos vereadores lá na cidade dele, no Valparaíso, não conseguia, no outro dia deu até febre, não conseguia nem andar. Porque eu botei na cabeça de fiz tipo uma lavagem cerebral. Vocês têm que dar a vida nesse treino para dizer que o negócio é bom. E graças a Deus deu super certo. Eu comecei lá, primeiro, com contraturno, o CrossFit e aula de tênis. Já tinha quadro, você que fez? Não, fiz tudo. É mesmo? Construí a quadra de tênis de Lisonda. E sabia nem o que era Lisonda na minha vida. Piso, aí né? Pesquisei, mandei vir num caminhão de São Paulo. E detalhe, como eu não tinha dinheiro para pagar uma empresa, tudo que tem lá até hoje, eu que construí. Aí hoje eu fico assim, será que eu fui mestre de obra ou pedreiro na outra encarnação? Porque eu adoro uma obra, viu? Então, tudo que tem lá, se você me perguntar de parafuso, de tudo, eu entendo. Então, nós construímos, igual eu falei, nós começamos com 11 alunos e aqui não tinha equipamento. E aí os equipamentos vendiam na Rogue, nos Estados Unidos. Aí eu comecei a comprar as coisas lá. Agora, imagina eu, toda pangó, não falava nada de inglês. Eu não tinha internet desse jeito, igual tem hoje, né? Que a gente pode ir para lá e com internet. Eu anotava as coisas num papel, botava os nomes, tudo em inglês, e botava os desenhos. Eu copiava lá do Google e botava os desenhos nessa folha. Eu viajava assim com umas 10 páginas. Porque eu virei... Isso, para montar o CrossFit, eu tive que virar a maior muambeira da face da terra. Tudo que você pensar de muamba, eu comecei a conhecer nos Estados Unidos. Para trazer. Eu ia... Então, assim, o dinheiro que eu ganhava no CrossFit, eu reinvestia comprando material. Comprava no cartão de crédito, conhecia um brasileiro lá, alugava a casa dele, pagava $50 para ele receber meus equipamentos. E aí eu falava assim, eu preciso pagar minha viagem. Minha viagem, eu não posso tirar dinheiro do meu caixa para poder pagar minha viagem. E eu passei a vender coisas para os alunos. Então, eu vendia tênis da Reebok, que aqui não tinha, perfumes importados, óculos importados. Eu comecei a aprender tudo que era de grife, de coisa boa. As pessoas me pediam, você pode trazer um tênis baratinho para mim? Eu falava, não, eu só trago tênis acima de R$1.000. Porque dentro da minha bolsa, o mesmo tênis que valia R$100 era o mesmo espaço que ia ocupar um de R$1.000. E eu conheci todas as alfândegas. Todo mês, eu fui 23 vezes seguidas. Eu viajava todo mês para os Estados Unidos. E daí, depois não dava só para eu ir, eu comecei a pagar para aluno ir. Que aí eu pagava a viagem dele. Eu pagava a viagem, falava, você pode vir com a mochila nas costas. Eu comprava tudo, eu alugava o carro lá, eu já tinha um esquema de alugar carro, já tinha todo o esquema de alugar carro. Se quiser, eu só estou à disposição, viu, cara? Também posso ser esse muambeiro aí. Aí eu pagava e eles iam e traziam as coisas para mim, e eu também ia todo mês. E eu trazia sempre assim, 4 barras, que eram 2 masculinas. Era uma masculina, que a barra masculina pesa 20 quilos, então eu trazia uma de 20 quilos, empacotava uma de 10 júnior, que dava 30. E trazia outras 2 femininas, que eram cada uma de 15 quilos, então dava 2 de 30. Trazia 150 quilos de anilha. Isso eu comecei a me virar, e cada mês eu vinha por uma alfândega para a Polícia Federal não me marcar, né? E assim, eu vinha declarando. Tinha toda uma estratégia. Eu declarava todas as vezes, mas eles nunca estavam satisfeitos com o tanto que eu declarava. Porque também, né, ninguém declarava tudo. Não, também. Eu declarava o que era de equipamento. E aí, o restante eu não declarava. Eu trazia coisas para vender, porque eu precisava pagar a minha viagem. E daí eu passei a usar... Não, aí mulher, né? Todo mês eu tinha um relógio novo, tinha uma bolsa nova. E era assim, ó. Eu estava aqui contigo, você olhava meu relógio. Nossa, Nailde, que relógio bonito. Eu falava, quer comprar? Já cansei de tirar relógio do meu braço, vendia. Vendia minha bolsa na academia para as meninas que eu estava usando. Então, foi assim que eu montei o CrossFit. Viajando para os Estados Unidos para poder buscar o equipamento. Eu passei a comprar um monte de coisa e revender. A gente tem que ser vendedor, né? Eu falo que eu sou uma excelente vendedora. Você tem DNA de empreendedor, ou seja, você vê negócio. Opa, peraí, o próprio colônia de férias que você fez, ou seja, lá atrás. Então, acho que você tem dentro do seu DNA, cara, essa visão de, cara, o mundo é comprar e vender. Não, essa coisa de empreender, uma outra história que eu não te contei, assim, quando eu era criança, morava na cidade, né? A gente, com 12 anos, morava na cidade, não tinha dinheiro para comprar tênis. Meu pai deu um quichute para a gente. Meu primeiro tênis foi um quichute.
E aí eu passei a fazer din-din. Eu fazia din-din, a gente tinha uma geladeira, eu enchia e vendia para os meninos da rua. E comecei a montar um show. Montava um show, tipo, da tia Leninha, que tinha na televisão, e eu montava um show, um espetáculo para eles à tarde, que era a apresentação. Cantava e dançava, e botava a gente para andar de patins. E aí eu vendia os ingressos na rua para os meninos, para poder arrecadar dinheiro. E aí, com esse dinheiro, eu comprava tênis, mochila para mim, que eu queria, né? Boa, e meu pai não tinha condição de me dar. Infelizmente, não tinha. Não. Então, assim, empreender, eu acho que é desde pequeno, né? Você nasce com isso na veia, assim. Parabéns, cara, parabéns. Mas e vamos lá, então montou o CrossFit, com essa história toda bacaníssima, aí montou o contraturno, e aí, qual foi o próximo passo? Porque ali é gigante, né? E assim, Fábio, falando nas viagens, né? Às vezes as pessoas desistem pelo primeiro obstáculo. Eu fui com amiga de uma amiga que eu não conhecia ninguém, não sabia inglês, fui para aquela salinha lá várias vezes, lá nos Estados Unidos, quando você chega. Sei. E toda vez eu falava que eu ia fazer curso. Aí eles perguntavam por que eu ia com tanto dinheiro, porque podia levar $5.000, né? Então, eu sempre levava os $5.000 e comprava tudo no cartão. E só que o dinheiro não dava, eu sempre tinha que sacar lá, porque assim, eu comecei a ser muito vendedora. Eu vendia muito, eu ganhei muito dinheiro vendendo produtos importados de lá. Foi assim que eu montei meu negócio. E aí as pessoas, às vezes, vai, fica naquela salinha, eles perguntavam para mim por que eu ia tanto. Aí eu falava, I love Miami. E aí eu misturava português, chegava e falava, do you speak Spanish? Aí eles falavam que sim, né? Aí eu começava a falar em português. Eles, I don't speak Portuguese, I don't speak Portuguese. Eu falava, mas eu estou entendendo tudo, pode falar. E aí eu levava essa minha listinha e eu entrava nas lojas e eu falava, apontava, né? Mímica, você tem isso aqui? E aí, às vezes, eles mostravam. E aí, passei a alugar carro. Essa minha amiga, que foi comigo a primeira vez, nem era minha amiga, passou a ser a minha amiga, que era amiga de uma amiga minha. E aí, lá, eu consegui cadastrar meu CNPJ, você acredita? Em algumas lojas eu comprava no atacado. Eu conseguia comprar lá, sem pagar aqueles impostos lá de 7%. Sei. Lá com os latinos, lá você vai em Dantal, tem um monte de loja lá que você compra relógio, bolsa. Então, só o fato de você não pagar 7% já fazia uma diferença na minha venda, margem, né? Tinha margem. E aí eu cadastrava o CNPJ, eu conseguia entrava numa sala lá, comprava no CNPJ. E ela falava, Nailde, isso é muito desenrolada. Como assim? Eu venho para cá, minha irmã mora aqui, eu venho para cá há anos, nunca consegui isso. E aí eu conversava, também chegava na rua, via um brasileiro, entrava na fila, começava a perguntar as coisas, descobri como alugar carro, né, como ficar lá. E eu já ficava na casa de um brasileiro lá, pagava mais barato, fazia meu próprio café. Então, assim... Sempre se virou. Você sempre tem que se virar. São com as adversidades que eu acho que você tem que ir se virando, né? Mas, Nailde, eu estou gostando muito desse bate-papo, porque é isso aí que é a base de um negócio, né? Quem me acompanha sabe, eu falo muito, cara, lucro, margem de lucro, lucratividade. O cara me pergunta, pô, Fábio, você só fala de lucro? Cara, claro, porque se você não tiver lucro, você tem prejuízo. Se você tem prejuízo, você não tem um negócio, cara. Então, qualquer negócio que você compra um copo, você tem que vender com lucro. Você comprou a água, você tem que vender com lucro. Então, as pessoas hoje falam em venda, pô, eu preciso aumentar a venda. Às vezes, não. Às vezes, você precisa aumentar a sua margem. Você vende pra caramba e não sobra dinheiro no final do mês na sua academia, você não tem margem. Então, não vale a pena vender se não for com margem. E olha, toda essa história que você está contando aí, alguns minutos, tudo para ter margem. Cara, consegui cadastrar meu CPF, meu CNPJ, paguei 7% a menos. Ou seja, margem é tudo, né? E hoje você tem uma academia lá de 25 metros, que é um clube, né? É um clube de praticar esporte. Tive lá agora há pouco tempo, tá lindo, né? E toda vez que eu chego lá, pô, esse restaurante novo, eu reformei. Pô, o que tem aqui em cima do restaurante? Tem o Recover, acabei de inaugurar. Você não para. Por quê? Porque você tem margem, porque se você não tivesse margem, você não conseguiria pagar o que já foi feito. Então, além de pagar o que já foi feito, você tem margem para continuar construindo coisas novas, né? Então, parabéns, meu amigo, inspiradora a sua história. Mas vamos lá, eu quero saber do resto, do aí, Recovery. Do CrossFit, né? Fui construindo e fui fazendo tudo na tora mesmo, sabe, Fábio? Aí foi na época da pandemia e era uma coisa que eu fazia assim, eu tinha minha conta de pessoa física, mas a conta de pessoa jurídica, eu pagava tudo na conta de pessoa jurídica, eu comprava minhas coisas no cartão da empresa, comprava coisas da empresa no meu cartão, era aquele balalai de gato, né? E aí, na época da pandemia, eu lembro que eu te liguei, né, para contar, eu falei assim, um dia eu emprestei todo o meu equipamento, emprestei tudo, e eu sou muito ruim de anotar. Para os alunos, né? Para os alunos. E eu sou muito ruim com essa, eu tenho muita ideia, mas eu sou muito ruim de controle. Sabe, de colocar no papel, de controlar a planilha, de sistema. Eu sou ruim nisso. E aí,
emprestei tudo. Falei, meu Deus, que loucura. Não anotei quase nada, né, do povo que eu emprestei. Porque eu ficava lá cozinhando, fazia comida com meus filhos. Daqui a pouco chegava algum aluno, você quer uma barra, você quer uma bicicleta? E fui dando. E aí eu deitei. Eu lembro que eu deitei no box, vazio, estava sem nada. Olhei para o teto e falei, a crise... Eu falei, não vou baixar minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Logo, me divorciei, separei na pandemia, me divorciei. E a primeira coisa que ele fez foi cortar o plano de saúde. A única coisa que a gente tinha era o plano de saúde, ficamos sem o plano de saúde. Falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora e dos meus filhos? Eu com 3 filhos. E aí eu comecei a pensar numa coisa. Eu falei, a crise, ou ela te leva para o buraco, ou ela faz você dar uma alavanca, subir, né? Eu falei, você não vai me levar para o buraco, eu vou subir. Daí, eu comecei a ir nas tuas palestras, você começou a falar do Pronamp, o banco a Caixa Econômica vai oferecer o Pronamp, e não sei o quê. Aí eu fui lá, peguei o Pronamp, peguei 2 Pronamps, porque eu tinha 2 CNPJs, peguei 2 Pronamps. Aí peguei um empréstimo, falei, vou reformar tudo. Dei uma reformada, sabe, no CrossFit. Falei, meus alunos vão voltar, e eles vão voltar, e vai ver isso aqui de cara nova. Resolvi não demitir nenhum funcionário, segurei todos os meus funcionários, na época eu tinha 30 e poucos. Hoje eu tenho mais de 120, tá? Olha, 120. E aí, eu falei, não vou demitir meus funcionários, meus professores, porque vão ser eles que vão me ajudar a pegar na rédea e a gente retomar, né? Se a gente voltar, a gente volta junto. Chamei eles, fiz uma reunião, falei assim, vou pegar um empréstimo, vou bancar o salário de vocês. Quando voltar, eu tenho certeza que isso vai passar e a gente vai voltar. E nós vamos trabalhar juntos. Eu estou aqui, não vou deixar vocês passarem por dificuldade, mas quando voltar, eu preciso de vocês. Preciso de vocês comigo, que nós vamos trabalhar e nós vamos pagar esse empréstimo e nós vamos dar uma alavancada na nação. Quando voltou, eu dobrei meu número de alunos no CrossFit. Todo mundo voltou, falou, nossa, Nailde, estava todos os meus professores lá, todo mundo impressionado, né? Assim, Só que, naquela época, eu peguei muito empréstimo. Eu peguei 5 empréstimos. Peguei 5 empréstimos. Eu falei, seja o que Deus quiser. Agora eu falei, eu tenho que aproveitar que eu estou com o meu nome limpo. Ou o negócio vai para... Ou eu vou trabalhar. Eu falei para eles, ou eu vou trabalhar. 2 coisas poderiam acontecer. Era eu trabalhar e conseguir pagar aquilo, ou era eu quebrar e ficar com o meu nome sujo. Mas, pelo menos, assim, eu não tentei. Você tentou, né? Eu tentei. E daí, eu comecei a participar. Dali que foi que eu comecei a participar do Capital Fitness, de todos os cursos. Eu vi a necessidade de estudar. E eu estava trabalhando, voltou a pandemia, eu trabalhando agora só para poder pagar os empréstimos. Eu vi que não tinha mais para onde eu crescer, porque não é que eu não tinha para onde eu crescer. Eu queria crescer, eu tinha para onde crescer, mas eu não tinha braço, eu não tinha mais perna. Porque o meu faturamento ali estava todo comprometido com as minhas contas e com os empréstimos. Então, se eu fizesse algo a mais, eu fiquei com medo de não conseguir honrar, sabe, com meus compromissos. E aí, meu pai também tinha ficado doente na época. Foi daí que eu falei, vou vender a nação. Tenho que vender na hora que ela estiver no auge. Né? Porque todo mundo fala, a empresa você vende, a melhor coisa é você vender quando ela está no auge. Falei, vou vender, a nação era muito conhecida. E aí, depois eu comecei a pensar, eu falei, a nação precisa de um banho de lojas. Comecei a pensar em ter uma academia, sabe? Mas só que para montar a musculação, você sabe, 3 milhões é para você começar, né? Eu falei, não tenho esse dinheiro agora. E eu fiquei com medo de pegar esse mais dinheiro no banco, sendo que eu não tinha quitado ainda os outros, né? E então, iria demorar 4 anos. Eu ainda falto, por exemplo, tenho 2 empréstimos que eu quito agora em julho e acabo com tudo. Eu falei, vou vender e vou quitar tudo. Foi daí que eu resolvi vender. A primeira pessoa que foi lá quis comprar, só que aí ele me propôs de não vender tudo. Ele falou, a nação é a sua cara. Se você sair do negócio, perde a identidade. Então, para mim, o melhor dos mundos era você ficar na sociedade, você trabalhar. Mas se você falar, eu não quero, eu compro tudo, mas com uma condição, que você trabalhe, para mim, pelo menos por 2 ou 3 anos aqui, até a gente fazer uma transição. Eu falei, se é para eu trabalhar para ele, eu vou continuar na sociedade. E aí eu comecei a pensar em números e falei assim, vai dar para eu, daqui a algum tempo, a minha parte vai estar valendo o que eu estou vendendo hoje, né? E eu ainda vou pegar esse dinheiro, vou quitar tudo, todas as minhas dívidas, os meus empréstimos que eu tinha. E foi isso que eu fiz. Eu peguei o dinheiro, quitei. Você vendeu parte da nação? Vendi uma parte da nação. Quitei tudo que eu tinha. Falei, vou trazer um gás novo aqui para dentro, porque eu não tinha pernas, não tinha braço. Sim. Eu comecei a terceirizar algumas coisas. E quando eu comecei a terceirizar, eu vi que não era bom. Porque, assim, nem sempre a pessoa que você terceiriza, ela tem o teu espírito. Ela não tem aquele DNA do teu negócio, sabe? E, às vezes, começa a fazer diferente de você e você começa a se incomodar. Parece que seu negócio fica diferente. Eu terceirizei o tênis, aí
o campo de futebol, a loja de suplemento. Aí depois meu aluno, eu abri o beach tênis e eu assim, trabalhando igual uma desgramenta, né? De domingo a domingo, acordando cedo e dormindo à noite. Eu falei, eu vou endoidar. Comecei à noite, já não estava dormindo direito, porque assim, minha cabeça fica 1000 por hora. Eu querendo fazer 1000 coisas, mas não tinha braço, não tinha perna. E aí um aluno me propôs tomar conta do beach tênis. Eu passei para ele tomar por 5 anos. E aí, quando veio a sociedade, foi bom. Porque ele falou, vamos montar a academia de musculação. E a academia, ela deu uma volta de 360 graus. E aí, outra coisa que eu vi, porque a gente tem que enxergar aquilo que a gente não é bom. Eu sei que eu sou uma pessoa muito criativa. Eu sou muito do operacional. Gosto essa coisa de gerir pessoas. Eu faço isso muito bem, mas eu não sou boa de controle. Né? Então, minhas contas eram misturadas, eu não tinha sistema, planilha das coisas. Eu via o dinheiro na conta e falava assim, eu tenho esse dinheiro, vou gastar. Não pensava no futuro, né? Mas daí, quando eu comecei a estudar, fazendo esse monte de curso de gestão, e aí, sempre nos cursos falavam muito isso, né? Você sempre falava assim, seu dinheiro tem que, sua empresa tem que ser lucrativa. Eu falava, eu só trabalho para investir. Para pagar a conta, não está me sobrando. E aí veio a sociedade, o Nando foi para a gestão, ele trabalhava comigo. Quando foi para poder vender, o Nando, ele foi meu aluno, era aquele aluno que me dava muito pitaco nas coisas, mas ele sempre vinha com solução. Aí, de tanto ele vir com solução, eu chamei ele para trabalhar comigo. Ele passou a trabalhar comigo. E aí, quando foi para vender, eu falei, gente, eu não posso deixar o Nando fora dessa sociedade. Fiz de tudo para ele ficar, peguei carro, peguei não sei o quê. Parcelei, aí o Nando entrou na sociedade. E o Nando, ele é aquela pessoa estudiosa, que estuda gestão, que faz planilha de tudo. Legal. Então, hoje na Nação, a gente tem sistema... Exatamente onde você era falha, ele entrou para resolver. Ele resolveu tudo. Aí eu passei a gestão para ele, porque assim, meu nome na Nação, meu apelido era Manhã. Um monte de gente me chama de Manhã. Então, Fábio, todo mundo me pediu uma bolsa, eu dava. Me pediu um desconto, eu dava. Você sabe que amigo, ele está sempre achando que você tem que dar o desconto ou tem que dar a bolsa para ele. O amigo, ele não valoriza muito o teu trabalho. O de fora, ele valoriza muito mais, sabe? Ele vai dar valor no que você faz, ele vai te elogiar. O amigo, ele é assim. Se você dá a bolsa para ele, o dia que você para de dar, ele vai arrumar, ele vai treinar lá no concorrente. Não paga o seu preço. Mas ele não paga para você, porque ele acha que você... Isso eu aprendi narrando, exatamente isso. Acha que você não merece. E aí eu falei, eu tenho que tirar minha cara um pouco da Nação. O Nando ficou na gestão, o Nando passou a ficar na gestão, eu fico do lado dele ali, faço reuniões com ele, ajudo. Dá suporte, mas ele... Dou todo o suporte, mas número é com ele. Em 2 anos, aí veio a musculação, a gente montou a academia de musculação, deu uma volta assim, de 360 na Nação. A gente, nesses 2 anos, em 1 ano a gente dobrou o faturamento, e agora em 2 anos a gente triplicou o faturamento da Nação, que foi uma coisa assim, surreal, sabe? E aí... com o meu dinheiro, eu paguei a minha parte da musculação toda à vista, então a gente não deve nada, nenhum real, a gente não tem dívida. Hoje a gente tem uma coisa que eu não tinha, que eu gastava tudo que entrava, naquele mês, sei lá, eu gastava, e eu sempre pensava assim, vou ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, aluguel e tal. Hoje a gente tem um fundo de reserva, né? A gente tem uma reserva para poder sobreviver. A gente faz os investimentos que precisam ser feitos. Hoje a gente tem as nossas retiradas. Minha conta hoje é completamente separada, né? Meu cartão de crédito, minha conta pessoal, coisa que eu precisei aprender. E isso eu aprendi da pandemia para cá. Porque, assim, é igual eu te falo, te conhecer fez dar uma volta de 360 graus na minha vida, assim, a ponto de falar assim, eu preciso estudar, porque tudo que eu fiz até ali tinha dado certo. Só que chegou uma hora que o negócio cresceu tanto que se eu não tivesse feito isso, Fábio, eu ia me perder. Em algum momento eu ia me perder. Nádia, eu fico muito feliz de escutar isso, né? E durante a pandemia, né, eu fiz 1000 lives. 1000. Em 1 ano e meio, 1000 lives. Tinha live de manhã, de tarde, de noite, às vezes 2, às vezes 3, né? E às vezes eu encontro uma pessoa na rua. Fabão! Eu olho pro cara, não sei quem é. E aí, beleza? Pô, Fábio Padilha, beleza? Tudo bem, cara. Assisti todas as suas lives. Meu irmão, tu salvou minha academia. Porque eu dei um monte de dica. Então, assim, o que eu acredito hoje, né? Eu passei por essas dificuldades que você passou quando eu montei minha primeira academia em 94. E foram 5 anos dessas dificuldades, né? E você falou uma coisa aí que eu defendo muito, que é a ignorância, ou seja, a gente desconhecer algo. E eu desconhecia a gestão. Eu não sabia precificar, eu não sabia cobrar.
o aluno vinha para mim, pá, Fábio, minha mãe tá doente, tá no hospital, pô, me dá um desconto. Eu dava desconto. Aí, 6 meses depois, cara, tua mãe, minha mãe tá ótima, mandava cortar o desconto. O cara, pô, cortou o desconto, vou pro concorrente. Ou seja, você fazia o bem pro cara. Aí, quando você corta a bolsa, o cara vira as costas para você. Então, a gente vai aprendendo. Então, é muito importante que você hoje, você aprendeu aquilo, né, que precisava ser aprendido para que você hoje tenha esse controle financeiro, essas reservas financeiras. Porque vou te dizer, sucesso, ter uma academia de sucesso que não tem lucratividade, que você não tem uma reserva financeira, que você não tira um bom prolabore, né, ou uma boa retirada, não vale a pena. Porque imagina hoje uma academia como essa, como a minha ou como a sua, completamente endividado, devendo para banco, devendo impostos, devendo para funcionário, devendo aluguel, simplesmente não vale a pena. Então, parabéns, porque você passou pelas dificuldades, você tinha uma academia de sucesso, mas você não tinha rentabilidade. Sem rentabilidade, não tem futuro. Então, você conseguiu fazer essa transição das dificuldades que você tinha para uma gestão agora eficiente, arrumou sócio, que injetou dinheiro, triplicou o faturamento. Então, parabéns, minha amiga. É porque, às vezes, é uma coisa que eu aprendi, às vezes você acha que, porque eu não vou ter... Eu tinha meio que aversão a sócio, sabe? Que eu não vou arrumar sócio, que não sei o quê. Porque sócio realmente não deixa de ser um casamento, mas hoje eu acho que tem que estar tudo documentado, né? Tudo no papel, quanto que é de cada um, o que é de cada um. E aí eu comecei a pensar assim, eu quero meu negócio mais bonito, eu queria uma nação mais bonita, eu queria dar um banho de loja na nação. Então, naquele momento, eu não poderia dar, eu queria colocar musculação, que realmente foi... A musculação, além dela ter os alunos dela, o que aconteceu? Cresceu todos os meus outros esportes. Eu passei a ter mais alunos no CrossFit, eu passei a ter mais alunos no futevôlei, passei a ter mais alunos em todas as outras modalidades, depois da musculação. Minhas aulas coletivas, que já eram fortes, elas bombaram muito mais. Então, hoje, você chega na nação, é um lugar gigantesco, você vai ver milhares de pessoas, hoje a gente tem mais de 3.000 alunos lá treinando. Você chega, e o que eu acho mais legal de lá, assim, é o ambiente. Você chega, nossa filosofia é ter tudo aberto, então a nossa academia não tem ar-condicionado, ela é aberta para você ter esse contato com a natureza. Então, eu acho que é inspirador para qualquer pessoa que entra, para um sedentário, por exemplo, ele vai ver um monte de gente ou fazendo crossfit, ou fazendo futevôlei, ou fazendo vôlei, ou fazendo beach tênis, ou na academia malhando. Então, você vai falar assim, algum lugar aqui... Eu me encaixo. Eu me encaixo. E uma outra coisa, também, hoje o nosso público lá, a gente foca muito nesse público 30 mais, sabe? É mais de 35 anos mais, é o nosso público. É um público que tem dinheiro, que paga, que procura qualidade de vida. No começo, eu focava muito em esporte, em competição. Quando eu comecei CrossFit é para competir, futebol é para competir. Atleta, na realidade, atleta não dá dinheiro. Não dá. O atleta tira. O atleta, ele subiu num pódio aqui em Brasília, em qualquer competiçãozinha pequena. Na próxima, ele já quer que você dê camiseta, que você pague a inscrição dele, ele quer ser bolsista. Né? E ele acaba intimidando os outros que treinam ali, que são os réis mortais, que é a maioria. Que é quem paga a conta. Ele quer pegar peso, ele berra, ele filma, ele treina sem camisa, ele espanta, que é quem paga a conta. Na Rio de Janeiro, isso aí eu aprendi cedo na Rano. Um monte de gente, queria patrocínio. E o cara... Exatamente o que você falou, ele sai numa reportagem, sobe num pódio, aí ele quer suplemento, academia de graça, nutricionista. Eu falei, cara, peraí, eu sou uma academia, eu vivo de mensalidade. Aí tem lá 100 atletas querendo bolsa. Eu falei, não dou. Não tem, cara. Isso aqui não banca meu negócio. Hoje eu tenho algumas bolsas, eu tenho um que é paralímpico, que eu dou bolsa para ele, mas assim, hoje eu não foco mais no esporte. Hoje a gente foca na qualidade de vida e o nosso público é família. A maioria dos nossos alunos lá, a gente tem muitos casais. A gente tem muito casal. Né? Marido, mulher, a gente tem famílias inteiras lá. Tipo assim, o marido, a mulher, o pai, a mãe e os filhos. Né? Tá todo mundo lá, família completa mesmo. Mas vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar. Então nós falamos, você já falou da academia, que inaugurou agora há pouco tempo, tá linda, tá lotada, né? Os equipamentos você importou, como é que você fez? Nós importamos tudo, né? E aí... Também, graças à expertise de um dos sócios, né, que entrou, porque eu não teria essa expertise de trazer na mala todos. Ia querer, né? Eu até tentei trazer na mala algumas coisas, mas isso aí não ia dar, né? E aí ele, com toda a expertise de importação, a gente pegou o CNPJ da nação, transformou em importadora, fez um radar de importação, abrimos uma importadora também.
E aí nós importamos. A gente trouxe 4 contêineres. A gente não só montou a academia, como a gente construiu um outro galpão, mudou o CrossFit para esse galpão e compramos tudo novo para o galpão. Anilhas coloridas. A gente deu um banho de loja no CrossFit. Compramos bikes novas, tudo. Dumbbell. E aí nós trouxemos 4 contêineres. E aí foi graças à expertise dele. A gente comprou tudo da Real Líder. Na época, quando nós compramos, aí a gente ficou tão fascinado que a gente pensou em montar uma importadora para revender os equipamentos. Só que quando a gente comprou, a gente fechou o negócio, a Buckler estava negociando com eles também. Aí comprou e aí eles falaram, a Buckler exclusividade. pegou a exclusividade. Tanto é que depois, acho que nós fomos o último assim, que comprou. E graças a Deus a gente teve muita sorte, né? Porque a gente deu um tiro. Fábio, foi um tiro no escuro, né? Sabe? Para escolher essa marca e comprou. E quando chegou aqui, o equipamento assim é de primeira. O equipamento é fenomenal, né? Não, verdade. E a ideia do restaurante, quando é que você montou? Então, quando eu comecei, já lá na Portuguesa, eu comia de marmita. Eu pegava meus filhos na escola e comia de marmita. Como é o contraturno, as crianças saem da escola e vão para lá, muitos pais começaram a ter a mesma dor que eu. O pai está lá no plano, como é que pegava o menino lá para almoçar? Não tinha onde a criança almoçar. Você podia tanto ter almoço. Aí eu comecei a fazer o almoço para mim, peguei a menina que trabalhava na minha casa e levei para lá. Botei ela para fazer comida. E aí comecei a servir almoço para algumas crianças. Daí eu comecei a fazer o lanche para algumas crianças, um negocinho pequenininho. Aí quando eu fui lá pro Parkway, montei uma lanchonete pequenininha, porque eu já sabia da necessidade. Aí fui crescendo. Aí montei uma lanchonete dentro do CrossFit, que o pessoal queria muito. Aí o pessoal ia treinar, imagina aquele cheiro de lanche com comida, o povo enjoava e não sei o quê, tira daqui. Aí montei a lanchonete, porque foi uma necessidade dos meus alunos. E lá no Parkway, não tem nada ali do lado, né? Então, você tem que sair, eu estou do lado de Águas Claras, mas você tem que ir para lá. Com aquele mundo de gente... eu queria construir... Aí, você já viu, na Globo tinha um programa, à tarde, que passava, que era tipo uma novelazinha, que tinha uma lanchonete, os atores faziam esporte... Malhação. E eles tinham um ponto de encontro lá, né? Então, eu falei assim... E sempre escutando meus alunos, Fábio, eu sempre escuto muito. Quando eu chamei a arquiteta que eu fiz o projeto, chamei os alunos para mostrar para eles, eles falaram, não, tá faltando um espaçozinho aqui em cima, uma churrasqueira para a gente fazer nosso churrasco. E a arquiteta não queria colocar de jeito nenhum, e colocou. Aí a gente resolveu fazer uma lanchonete com restaurante, né? Fizemos ali no meio, e a ideia era exatamente essa da malhação. Porque, assim, na realidade, a gente inventa algumas coisas, mas muitas a gente se inspira, né? Copia e melhora. Então, eu falei, bom, tudo está aqui em volta e vamos construir a lanchonete aqui no meio, porque a ideia é que as pessoas treinassem e fossem lá para o meio para poder comer, bater papo, fazer o social. Virar um loungezinho. Que hoje é o nosso forte na nação, é a comunidade, né? A gente tem uma comunidade muito forte. Eu tenho um aluno que está comigo lá desde que eu inaugurei, desde 2012, tanto aluno como professor. Desde 2013 a gente inaugurou. Então, está lá até hoje. E aí, essa lanchonete, que é um restaurante, a gente passou a servir almoço. No sábado, a gente faz um churrasco. Na quinta, a gente faz um churrasco, que é self-service. E o pessoal vai e leva a família de casa para lá. Né? Então, o restaurante passou a ser um negócio para a gente tão lucrativo quanto qualquer um dos esportes. Até mais, ele dá mais do que alguns outros esportes. E para a gente é legal essa coisa, porque hoje eu vejo assim... Eu não tenho um atleta. As pessoas precisam de ter equilíbrio. Eu falo, você ter equilíbrio na sua vida é a melhor coisa. Você não pode ser muito fanático nem por religião, nem por política, nem por dieta, nem por treino. Você precisa um pouquinho de cada coisa, né? Então, assim, é muito bom. As pessoas treinam, aí elas saem da academia felizes, porque elas acham que, né, vai lá tirar aquela foto, tá pago, aí ela desce para poder comer alguma coisa, toma uma cerveja no sábado, ficam ali, tomam cerveja até dizer chega, comem, e aí vão para casa, acho que é com aquele sentimento de culpa, né? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Na segunda-feira estão lá de volta. E a ideia é essa, sabe? Ali isso é o ciclo social. Da vida, né, cara? A gente malha para poder comer um pouquinho. Exatamente. Beber. E o social, eu acho que é algo muito importante que, às vezes, muitas academias pecam. Fazer evento... Eu descobri, teve uma época que eu chegava a alugar para fazer evento para fora. Hoje eu já não faço mais. Seus eventos. Porque eu não compensa. Hoje eu faço evento para os meus alunos. Então, no Dia Internacional da Mulher mesmo, nós fizemos um aulão para 100 mulheres. Nós abrimos o check-in à noite, de manhã, 9 horas da manhã. Abri na sexta-noite, o aulão ia ser no domingo. Abrimos o check-in sexta-noite, sábado de manhã, já tinha esgotado, não tinha mais vaga. E
são minhas alunas, tá? Aí eu libero, assim, nesses aulões, nesses eventos, para levar convidado, porque o convidado vai ver aquela comunidade, aquela coisa, faz matrícula. E faz, porque não existe marketing melhor do que quando o teu aluno leva. É muito mais provável de matricular quando você fala, quando o seu aluno fala assim, ó, vai para lá, que a aula lá é legal, tem professor assim, 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 do que o aluno que chega lá na recepção e eu conto para ele. Na recepcionista vai falar, ó, aqui tem isso, tem aquilo. Porque é 50% de garantia que ele já vai fazer primeiro para estar perto do amigo. Então, lá tem muito essa coisa. Muita gente casou lá, conheceu lá, casou lá, teve filho lá. Então, a gente tem uma comunidade muito forte. Hoje, teve filho lá, já tem maternidade também? Nossa, bastante. Mas, Nailde, galera, só uma parte aqui que é o seguinte. A Nação, né, é uma das academias parceiras do Brasília Capital Fitness e é onde a gente leva, né, os donos de academia que vêm de fora de Brasília visitar o Fitness City Tour, que vai em 10 academias. A academia da Nailde é uma delas, a Nação Clube e a Nação CrossFit, e você vai poder enxergar tudo isso, bater um papo com a Nailde. A gente almoça lá, né? Esse ano, delícia, 2026, o almoço. Vamos almoçar lá de novo, né? E eu acho que esse ano vai bater recorde, porque só em Belo Horizonte 20 pessoas compraram o tour de Brasília e o Fitness City Tour. Então, fica ligado, Fitness City Tour, 10 academias inspiradoras em um dia aqui em Brasília, na segunda-feira, dia 28 de setembro. Então, obrigado pela essa parceria aí. Só queria fazer essa parte que nós vamos almoçar lá. Ai, coisa boa. Não, eu espero vocês. Fábio, sabe uma coisa que eu falo assim, que você precisa ver no seu negócio? Às vezes as pessoas falam assim, por que você não abre uma outra? Queria tanto ter uma Nação lá em Goiânia, em tal lugar. Não tenho pernas nem braços para isso. E eu vejo que a Nação ela é um mar de oportunidades. Então, é melhor eu abrir outra coisa ali dentro do que querer sair e não dar conta, porque ela é como se fosse vários negócios, porque cada musculação é um negócio, o CrossFit é outro diferente, o restaurante já é outro completamente diferente, o beach tennis é diferente. Então, por exemplo, eu tinha uma das últimas coisas que eu fiz lá, né? Foi esse início de ano, a gente inaugurou no final do ano. Eu tinha brinquedoteca, eu oferecia de graça para os meus alunos. Era uma sala que tinha alguns brinquedinhos, a casinha, panelinha, não sei o quê. Eu oferecia brinquedoteca para os alunos de graça. Eu falei, meus alunos pediam tanto. Eu falei, gente, por que não fazer uma brinquedoteca grande, melhor, e a gente cobrar? Né? O Nando, ele tem filhos, e que é um dos meus sócios. Porque queria essa brinquedoteca, e eu meio que... Meus meninos já cresceram, né? Então, assim, já não é mais a minha dor. Então, eu não queria... Não, vamos gastar esse dinheiro todo fazendo uma brinquedoteca para... Não, vamos cobrar. Aí daí eu falei, não, então beleza, então vamos fazer. Se for um negócio, vai. Se for um negócio, né? Nós fizemos a brinquedoteca e hoje a gente tem um plano. Então, assim, a gente não dá brinquedoteca de graça. Legal. De jeito nenhum. Nós gastamos muito. E é grande? 180 metros quadrados. É a maior brinquedoteca de academia do Brasil. A gente fez um brinquedo de 3 andares. Olha. Gastamos pra caramba. Então, assim, nós investimos mais de 100 mil reais só num brinquedo, em um único brinquedo. Então, ela precisa se pagar, né? Porque... eu não tinha isso lá no meu negócio. Eu não posso tirar dinheiro da academia para poder botar na brinquedoteca se ela não vai se pagar. Mas é como você falou, hoje você tem lá 3 mil pessoas, pai, mãe, avô, filho, ou seja, e é um clube. O seu modelo de negócio é de clube. Então, realmente eu acredito que a brinquedoteca possa ser um centro de receita muito grande, porque não é uma academia tradicional, né? É uma academia exclusiva. Então, assim, eu tenho um plano de academia, o pai tem academia e ele faz na recorrência, tá? Do mesmo jeito, cadastra lá o cartão e todo mês tem a mensalidade por criança, para quem é aluno é mais barato. Quem é de fora, quer deixar lá na brinquedoteca, ele pode deixar. Sábado eu vou para o mercado fazer compra, deixa lá, tem 3 monitoras para cuidar, ele vai lá no mercado, faz compra, volta e tá lá. O filho sendo bem cuidado, né? A brinquedoteca gigante, pode deixar até por 3 horas. Então, assim, tem sábado lá que bate 40 crianças. Pessoal, os pais estão treinando e tem 40 crianças lá dentro da brinquedoteca. E vamos lá que ainda tem um monte de coisa que a gente não falou, cara. Uma das coisas que me impressiona muito quando eu vou na sua academia, né, são as quadras. É muita quadra. Quantas tem lá? Eu tenho 12 quadras de areia, sendo 6 quadras para futevôlei e vôlei de praia e 6 quadras para beach tênis. 12 quadras? 12 quadras de areia. E aí eu tenho mais 2 quadras de saibro, que é para tênis, que é uma coisa que hoje, assim, o tênis eu cheguei ao ponto de falar, não quero, vou tirar, porque assim, é difícil de arrumar profissional, sabe, Fábio? Meu professor, ele ganha bem pra caramba para estar lá dando aula de tênis. Mas
histórias inspiradoras. Eu falo que muda, né? Muito, assim. Então, o João, agora, esse atleta aí do tênis, né? Que ganhou, tá no auge, ele está super lá em cima já no tênis. Nosso tênis virou. Hoje a gente tem lista de espera para entrar no tênis. Não tenho vaga. Meu professor não tem condição de dar aula experimental. Eu agora vou contratar uma outra pessoa para poder fazer teste com o aluno e para no day use, no final de semana minha quadra está parada. É aquela coisa, né? Você começa a ver e fala assim, esse negócio aqui eu pago aluguel daqui, eu pago, não posso deixar parado. Tem que rentabilizar. Então eu vou botar uma pessoa final de semana para ficar batendo bola, para o aluno ir para lá e ficar batendo bola, só para jogar bola, arremessar a bola. Porque a gente não tem vaga. Nosso tênis hoje está lotadíssimo. Nosso tênis está cheio, nossa academia está cheia, nosso crossfit está cheio. Hoje, Brasília, nós temos o maior número de alunos no futevôlei, somos nós, e a gente tem um modelo de gestão completamente diferente, que ninguém faz. Porque o futevôlei é aquela coisa que começou na praia, nos clubes, nos parques, aquela coisa de graça. Eu fui a primeira quadra privada de Brasília. Então, já tive muita resistência, que o pessoal ia para lá no final de semana e achava que lá tinha que jogar de graça. Aí cobrava day use, tirava gente da quadra, era aquele estresse. Hoje, nós temos aplicativo. Então, você agenda a aula para poder fazer. Normalmente, quando você se matricula num futevôlei, você matricula com horário fixo. Então, matriculei, minha aula vai ser 8 horas da manhã, segunda e quarta. Lá, não. A gente fez um modelo, a gente criou um modelo que não tem ninguém no Brasil que trabalha assim. Você faz o check-in, como se fosse em qualquer aula coletiva, a gente vende o check-in, você faz o check-in na aula, em qualquer horário. Eu tenho 3 quadras funcionando com 3 níveis de aula, né? Iniciante, intermediário e mais avançado. Então, o aluno faz na modalidade, no nível que ele está, ele faz, eu tenho os professores ali para dar aula, e ele tem um plano, cria um plano ilimitado, que ele tem direito ao day use. Então, bacana, e aí rentabiliza muito mais. E aí eu já garanto o day use, porque também eu tenho pessoas que vão para lá no final de semana e pagam o day use para poder jogar. Mas o plano ilimitado é a melhor coisa. Mas é muita quadra. E toda vez que eu tô lá, tá cheio. Toda vez que eu vou visitar, às vezes a gente vai meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, né? No Fitness Institute, tá cheio. Nosso problema hoje é estacionamento. Então, eu abro 5 da manhã, de 5 da manhã até 9 da manhã, meu horário bomba. Meu crossfit, 5 da manhã, o povo disputa check-in para poder fazer aula nesse horário. E à tarde também, de 5 da tarde até 8 da noite, a gente já não está tendo mais vaga para estacionar. Caramba, vamos embora, vamos pegar o prédio do lado ali, o terreno do lado. Hoje é difícil garagem. O Parque Oeste. E já vamos cobrar o estacionamento. O Parque Oeste. Não, aí os alunos, esses dias, né, uma aluna falou assim para mim, pô, Nailde, está muito difícil, né? A gente chega aqui, fica rodando, não tem vaga para estacionar. Eu falei, essa é a ideia. Quero trabalhar com a escassez. Eu quero chegar ao momento que vocês vão começar a rodar. E aí, como não vai ter vaga para estacionar, eu vou cobrar estacionamento, vou fazer estacionamento rotativo. Aí ela, que absurdo, você não pode fazer isso. Eu falei, tô brincando. Tô brincando, mas nem tanto. Aí de outra coisa, escolinha de futebol. Tem quadra de futebol lá. Quando eu comecei, eu tinha a franquia do São Paulo. Eu comecei primeiro com a do Santos, que eu terceirizei. Aí eu passei até a do São Paulo e, assim... A do São Paulo é até uma outra história à parte que eu teria que contar, porque teve uma roubalheira dentro do São Paulo, eu peguei a franquia por um acaso, né? Que eles me pegaram, eles descobriram através de mim, porque eu pagava, a secretária do São Paulo começou a ter um caso com um gestor, e eles fizeram um caixa 2 na época no São Paulo, vendia jogador, o Pato, não sei o quê, e aí eles descobriram, eles vieram aqui me oferecer a franquia, só que a minha franquia, Fábio, não estava cadastrada no sistema do São Paulo. Então, era um negócio que eles recebiam dinheiro por fora. Eu pagava para eles, só que eu sempre paguei com cheque, naquela época era com cheque, eu fazia TED. E aí, na época, eles me ligaram, descobriram, eu fui para São Paulo numa viagem secreta, me receberam num portão lá e tal. Aí, acabei negociando a franquia para mim, pela metade do valor. Falei, não, eu estou ajudando vocês a descobrir essa falcatrua, vocês também têm que me ajudar. Paguei menos da metade do valor na franquia e eu tive a franquia do São Paulo por muito tempo. Então, viajava para São Paulo com os meninos, conhecia todos os jogadores, bastidores. Quando vinha para cá, São Paulo, meus alunos que acompanhavam no campo. Mas chegou o momento, o futebol, ele dá dinheiro para quem é um atleta de alto rendimento. Escolinha dá muito trabalho, sabe? Final de semana. O campo dá muita manutenção. A gente chega essa época de seca aqui em Brasília, terrível, para manter o campo, água para molhar. E aí, final de semana, você tem que estar todo final de semana em campo. Eu não conseguia ir em todos os jogos, já estava botava o professor para ir, e os pais reclamavam, cadê você? Você só dá valor para o crossfit, você dá valor para o futevôlei, porque eu não dava conta. E aí eu resolvi acabar com a franquia, entreguei a franquia do São Paulo,
e fui surfar a onda do beach tênis, né, que veio. E aí você vai se adaptando, né? Aí transformei o campo em quadras de areia. Foi daí que a gente passou a ter muita quadra de areia. Hoje eu tenho um campo sintético pequeno. Então, hoje a gente tem o maior número de alunos no futevôlei. A gente aqui tem o maior número em Brasília de alunos no beach tênis, no crossfit, em esportes individuais, assim, coletivos. Nós somos muito fortes. Parabéns, dá para ver que você é focado, você sabe de tudo, né? O campo, o custo, a água, ou seja, você domina, apesar de você não ser a pessoa que faz o relatório dos números, você domina o conteúdo de custo e de gestão. Eu né? vivo aquilo lá, né? Eu falo, eu moro aqui, eu trabalho aqui, eu treino aqui. Eu saía de lá para poder ir para o salão de beleza, que eu também adoro salão. Eu ia te perguntar isso agora. Já que tem pouca coisa, agora você inventou um salão de beleza. Então, Fábio, eu ia para o salão 2 vezes na semana, porque... Você não quer sair mais de lá, é isso? É isso, é tipo isso. E aí, eu ia para o salão, e aí você começa a ver no salão o que você, tipo assim, não faria diferente. Né? Então, assim, eu tinha um horário fixo lá, e você começa a ver que tem coisas boas lá também. Fala, pô, isso aqui também é legal nesse salão. E aí eu ia para o salão, e desde que eu comecei a viajar para os Estados Unidos, eu comecei a ver que tinha uns esmaltes lá muito bons, né? Que eram uns esmaltes importados da UPA, e aí você começa a trazer pasta de dente, um monte de bugiganga. Aí depois você começa a conhecer a coisa boa, é igual você anda num carro com marcha, tá ótimo. Eu andava de ônibus, andava de jegue. Aí vim para cá, comecei a andar de ônibus, achei fenomenal. Aí daqui a pouco você tem um carro. Aí depois você compra um carro automático, aí você não quer mais um carro manual. Aí o carro tem vidro elétrico, aí você, para voltar para um... Né? Quando a gente conhece a coisa boa, então tá. Viajei para lá, conheci os esmaltes, comecei a trazer esses esmaltes para cá. Daqui a pouco eu vi que agora está vendendo aqui, eu compro aqui. Então eu ia para o salão, eu levava meu esmalte, eu levava tudo, porque eu não queria usar o de lá, porque o esmalte do salão, ele dá bolinha, não era um esmalte de uma qualidade muito boa. E aí, eu gostava dos profissionais do salão, mas não gostava dos produtos. O shampoo, né? Eu não gosto de usar aqueles shampoos que tem lá. Então, eu comprava um shampoo bom das marcas que eu gosto e levava sempre meu shampoo, minha máscara de hidratar. E as alunas lá falavam muito, bom, a gente fez os vestiários, colocou o secador dentro do banheiro. Aí elas falam, aqui falta um salão. Se tivesse um salão, só falta um salão para a gente arrumar a unha. E eu, de tanto escutar aquilo, eu falei, gente, vou montar um salão. Aí resolvi montar um salão com as coisas que eu gosto, que eu gostaria, igual a comida que eu antes lanchava, e eu passei a comer, então, assim, eu gosto da marca do arroz, do feijão e tal, é a mesma coisa que eu ofereço para meus funcionários, para meus alunos. Falei, vou montar o salão com as marcas das coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto. Aí montei um salão, parece uma casa de boneca, de tão lindo que ele ficou, contratei uma arquiteta, fez um projeto, ficou maravilhoso, trouxe uma cuba para lavar o cabelo, linda, dourada, eu fazia até um seguro para transportar a cuba de São Paulo para cá. Mas montei com os esmaltes das marcas, montei com a marca popular, que as pessoas gostam, mas montei então eu ofereço uma pintura normal ou uma pintura premium. Que é premium, pago um pouquinho a mais, uso um esmalte importado, que é o que eu gosto. Que é uma lavagem de cabelo normal. Não significa que ainda coloquei o comum, uma marca ruim. Que é uma lavagem de cabelo normal ou que é uma premium. Aí coloco, você, né, dá um upgrade, e meu público gosta de coisa boa, meu público pode pagar, eles têm condição. Mas estou cobrando... Falo para eles que não é preço de Águas Claras nem do Parkway, coisas boas com preço de Taguatinga, eu falo para eles, né? Então, cobro mais barato, porque hoje eu penso lá ganhar no volume, eu preciso que elas conheçam o meu trabalho lá, e também é um negócio novo para mim, né? Um negócio completamente novo. Pois é, eu estou vendo aqui, até fiz uma pesquisa aqui, isso se chama upsell, né? Tem upsell, que é você vender mais para o mesmo cliente. Né? Então, você tem uma comunidade, você já entendeu que ali tem pai, tem mãe, tem filho, tem avô. Então, você vai criando esses produtos, né? Cross-sell e upsell. Você vai criando produto para o cara pagar mais. Né? Ele mesmo. Ticket, né? Cara, eu quero fazer crossfit, mas eu também quero jogar futevôlei. Então, upsell, ele paga mais. Cross-sell, cara... meu filho, eu não queria que ele ficasse em casa. Pô, tem uma brinquedoteca aqui, eu venho malhar e ele fica brincando. Cross-sell, ou seja, então, o salão de beleza, a mulher já está lá. Tem lá, sei lá, se for acompanhar, e 60% dessas 3 mil alunos aí são mulheres. Por que ela consome? 70% das minhas alunas são mulheres. O que ela consome? O cara que está numa academia aberta como a sua, ele gosta de ar livre. Então ele vai lá suar,
Pô, mas depois quer tomar uma cervejinha. Então, Nailde, você está de parabéns, meu amigo. E é por isso que eu te chamei para a gente gravar esse podcast, porque você é uma das empresárias inspiradoras que chegou em Brasília com a mão na frente e outra atrás, né? Literalmente. Mas você chegou com uma coisa que chama garra, determinação. Você sabia onde você queria chegar, né? Olha o tanto de coisa que você fez. Foi para os Estados Unidos comprar coisa para revender. Ou seja, é disso que eu estou falando. Um monte de gente reclamando que o mercado está ruim e outras pessoas ficando ricas no mesmo mercado. Então, visão é tudo. Aprendi isso com o meu irmão André Padilha. Cara, temos que botar o melhor. Cara, mas o melhor é muito caro. Calma. O melhor vai atrair o público que a gente quer e o melhor vai durar o dobro do tempo. Então, piso, ele quer botar o melhor preço. Eu falei, tá maluco? Tem piso por 1/3 do preço? Tem. Mas qual o público que a gente quer atender? O cara que chegar aqui, nossa, que piso maravilhoso, meu sonho é ter esse piso na minha casa. Então eu aprendi com o meu irmão de que quando a gente põe do melhor, quando a gente dá o nosso melhor, né, a gente pode cobrar por isso, né? Então, parabéns, minha amiga. Sim, e lá no salão também eu quero fazer como se fosse na academia. Vou fazer um plano clube, que ele vai pagar uma mensalidade, ela vai pagar uma mensalidade para ter unha toda semana, ou ela vai poder pagar uma mensalidade para ter cabelo toda semana, escova, ou um outro tipo de plano, que é para ter unha e escova toda semana. Porque aí eu vou fazer uma recorrência, eu tenho a garantia daquele valor que ela vai de recebimento, se ela viajar, aí não tenho problema com isso. Mas o namorado da minha filha, ele me falou essa semana, ele corta cabelo na Asa Norte, num barbeiro lá, que ele paga a recorrência. Ele paga, sei lá, R$100 por mês e pode cortar quantas vezes o cabelo ele quiser. E ele paga direitinho já há anos. Eu não sabia disso. Pois cabelo na recorrência. Vou fazer. Meus filhos, eu pagava um plano para eles assim. Lá no salão que eu ia tinha, só que eles lá são meio desorganizados, né? Aí hoje eu já tenho um sistema para o salão. Hoje tem tudo, né? Aplicativo, você fazer check-in para poder ir lá no salão e tal. E aí eu quero fazer esse plano. Porque um dia um aluno falou para mim assim, vários, eles falam assim, Nailde, meu cartão de crédito é o tempo todo, nação, porque faço crossfit, faço isso, faço aquilo. Como aqui, eu falei, o objetivo é, daqui a um tempo, você pegar o seu salão, o seu salário, depositar para a gente e nós vamos administrar. E viver aqui. A gente vai tirar tudo que você precisa pagar aqui e o restante a gente te devolve para você pagar o resto das coisas. Sensacional, cara. Aí eles começam a rir, né? Falam, ai, pelo amor de Deus, você não tem jeito. Ô, Nailde, o que a gente não falou que você queria falar? Porque quantas histórias bacanas aqui, né? A tua história de onde você veio até onde você chegou. Eu já te conheço há algum tempo e sei que você não vai parar. Eu sei que você ainda vai transformar muito, né? A nação tá linda, né? Eu tive lá no passado com a turma do Fitness. Nossa, agora está bem diferente. Você for lá, está diferente. E o evento é em setembro, ou seja, ainda vai mudar muita coisa. O que você não falou que você queria falar aqui? Fábio, eu acho que tem duas coisas bem interessantes. Assim, eu acho que ninguém planeja... tipo assim, você falar assim, eu quero empreender e você faz aquele planejamento perfeito de quanto você vai ganhar, de quanto você vai gastar. Normalmente as coisas acontecem por um sonho ou algum start que deu, alguém te chama e fala, vamos montar isso? E você começa aquilo e você vai na marra aprendendo algumas coisas, só que você não pode ficar nesse na marra a vida inteira. Chega uma hora, vai chegar um ponto, que foi o que aconteceu comigo, que você vai pensar assim, eu preciso estudar. Fazer curso de gestão, trazer pessoas para perto de você que sabe mais do que você. Tem que dar isso. Tipo, eu vejo o Nando, ele entende muito mais sobre... Hoje a gente está completamente informatizado. Se dependesse de mim, não estaria. Porque eu sou fraca nisso. Né? Não domino muito a questão da informatização da internet. Então, você tem que pegar uma pessoa que é muito bom naquilo que você não é, para poder estar do teu lado. Complementar, né? Complementar. Para a pessoa não ter medo de... Lógico, se ele puder tocar o negócio dele sozinho, ok. Não ter medo, né, de sociedade, de trazer um investidor para o teu negócio, que isso deu uma virada no meu negócio de 360 graus. Não pense que você fala assim, eu vou dividir o que eu ganho. Não pensa assim, você tem que pensar assim, eu vou triplicar o que eu ganho, vou triplicar o meu faturamento, vou continuar ganhando a mesma coisa ou mais, vou ter mais qualidade de vida, né? Vou poder dividir também as minhas despesas, o meu sucesso, as minhas angústias. Você vai ter pessoas com... Por mais que você tenha muitas... Eu sei que eu sou uma pessoa que... Minha cabeça está assim, a 1000 por hora. Eu tenho muitas ideias, mas vem outras pessoas que vão moldar a tua ideia.
que vão te ajudar a ter um direcionamento melhor. Então, assim, eu acho que estudar nunca é demais. Ontem mesmo eu já estava olhando minhas passagens para ir para isso, né? Eu gosto de vir um almoço que seja que te convidarem, vá. Você sempre vai aprender algo. Não adianta, sabe assim, porque eu já fiz doutorado nisso. Às vezes a gente aprende mais na prática, no encontro, do que, lógico, ler é muito bom, né? Ler bons livros, estar sempre visitando feiras, conhecendo outros empresários e sabendo o que outros estão fazendo. Não é que você vai copiar. Eu sempre quis fazer diferente de todo mundo. Mas é importante demais você estar com outras pessoas do mesmo ramo do teu negócio e vendo. Para todo lugar que eu viajo, eu ia para os Estados Unidos, eu vou para o Nordeste de férias, eu fico assim, gente, se eu morasse aqui, o que eu ia fazer para eu sobreviver? Que negócio eu iria abrir? E, assim, eu adoro ver histórias de empresários de sucesso. Adoro, sabe? Um cara que abriu uma banquinha ali. Eu estava vendo ontem a história de um cara que abriu uma batata, que ele tem uma batata frita lá no Rio de Janeiro, lá em Marechal, que é a batata de Marechal. E o sucesso, ele fatura não sei quantos milhões por ano vendendo a batata numa barraquinha. E quer abrir outras? Quer especial? Não, ele não quer. Ele quer fazer aquilo ali, fazer bem feito aquilo que você sabe. Né? Então, por exemplo, muitos já me chamaram para, por que você não abre por franquia? Porque eu não dou conta, porque a nação é um negócio muito grande, porque não vai dar certo. Então, hoje, eu não penso nisso, nem a gente não tem também estrutura para isso. Então, fazer bem feito aquilo que você faz. Eu acho que sempre você ver o que o outro está fazendo é importante, mas você garantir experiências únicas dentro do teu negócio faz muita diferença. A história do helicóptero, né? Eu acho que foi uma experiência única, não vi nenhuma colônia de férias fazendo isso, mas eu acredito que foi uma experiência única na vida dos meus alunos. E hoje eu tenho alunos que, quando eu dei aula pequenininha, chega lá, tia Nailde, eu falo, ai, meu Deus, vai dizer que eu fui sua professora. E tem uns que eu consegui. Teve um que era pequeno, ele chegou na hora do almoço e falou, tia Nailde, e eu, na hora, Fábio, eu não sei, me deu um start, eu lembrei o nome do menino. Ele falou, não acredito que você lembra do meu nome. Eu, lógico, era um capeta, né? Normalmente os que eram muito danados a gente lembra, né? Então, isso, você propiciar experiências únicas para o teu cliente faz muita diferença no teu negócio. Se preocupe, conheça o que os outros estão fazendo, mas se preocupe em fazer o que os outros não fazem. Eu acho que entregar serviço, entregar experiência faz muita diferença na vida de todo mundo. Muito bom, muito bom. E uma coisa que você disse aí, Nailde, que ir atrás de investidores, mas fazer a coisa certa, né? Ter um bom contrato que te proteja os seus sócios, o que pode, o que não pode, qual é o percentual de cada um, ou seja, porque o crescimento, ele muitas vezes mata algumas empresas, porque o cara cresceu sem saber crescer e cresceu da maneira errada. Então, crescer é muito importante, mas crescer da maneira correta, né? Ter aí os contratos bem redigidos, né? E aquele negócio, é melhor você ser sócio de 10 milhões, de 50% do negócio de 10 milhões, do que ser sócio sozinho do negócio de 1 milhão. De 1 milhão, exatamente. Ó, pra você ter ideia, um dos sócios que veio, eu tinha um contador e que eu tinha um contador que me arrebentou, esse contador. Eu mudei para um outro, que eu achava que era muito bom. E um dos sócios chegou e falou assim, não, vamos trocar de contabilidade, tá pagando muito imposto. Bastou a gente mudar de contabilidade. Essa contadora, ela fez um estudo. Em um único imposto que a gente pagava, ela conseguiu reduzir em mais de 20 mil reais por mês o imposto. Porque estava sendo tributado de forma errada. Ou seja, é abrir a cabeça, ampliar a visão, né, cara? E aí você vai tendo um conhecimento, né, que você fala assim, pô, se eu tivesse lá sozinha, quando que eu ia ter tempo de cuidar disso? Porque você vai assim, estou pagando minhas contas, está tudo certo. E às vezes teu lucro está escapando nesses pequenos detalhes, né? E quando eu falo de experiência, por exemplo, uma coisa que a gente faz completamente diferente de todo mundo. Hoje a gente tem academia, você pode se matricular na academia, você pode se matricular no CrossFit e você pode se matricular, por exemplo, no futevôlei. Individualmente. Mas a gente tem o Plano Blue, que é, né, você pode fazer 2 modalidades ou 3, que aumentou o nosso ticket. Mas hoje, uma coisa diferente que a gente faz, como nossas aulas coletivas são muito fortes, o que a gente fez? Quem está matriculado aqui no CrossFit, quem está matriculado aqui na academia, ou quem está matriculado aqui no futevôlei, nós criamos as aulas coletivas aqui, do lado. A gente tem o funcional, que é muito forte. A gente tem o Hyrox, que é muito forte. Aula de mobilidade, agora a gente colocou uma aula lá só para mulherada, que é para perna e bumbum.
Então, qualquer pessoa que estão nessas modalidades aqui, todos eles se encontram nas aulas coletivas. Então, o CrossFit tem direito a essas aulas coletivas, o pessoal do futebol tem direito a essas aulas e o pessoal da academia tem direito a essas aulas. Ah, mas por quê, Nair? Você está perdendo? Não, dificilmente meu aluno vai dar conta de fazer 2 aulas no dia. E a ideia é isso, é criar comunidade. Como a academia o pessoal normalmente é mais fechado, se eu boto todo mundo na aula coletiva para se encontrar, aí meu aluno do futebol, ele encontra com o meu aluno da academia. Naquela aula coletiva, faz amizade, um puxa o outro. Exatamente, vai criando aquela tribo. Eu que nunca pensava em fazer uma aula de futebol e, de repente, por causa da aula coletiva, o aluno leva. Que a ideia é essa, a gente levar o ticket. Então, essa experiência da gente juntar todo mundo aqui para a galera se conhecer. E quando ele desce lá para a lanchonete, lá para o restaurante, acaba que ele já sabe quem é. Fala assim, é do futebol, mas eu faço aula com ele de funcional. É da academia, mas a gente faz aula de Hyrox. E às vezes você dá de graça, só que na verdade seu ticket já está elevado e o cara não reclama do ticket porque ele tem essa possibilidade de fazer essas aulas. Ou seja, tem um monte de estratégia. Nosso futebol hoje eu acredito que é a mensalidade mais, assim, uma das mais caras de Brasília. Mas a gente oferece. Ele pode fazer o check-in, ele pode fazer aula de futebol ou ele pode ir para uma aula coletiva. Entendi. E dificilmente a pessoa consegue fazer aula de funcional, que é uma aula bem puxada, e descer e ir para o futebol. Ou ele vai aqui ou ele vai aqui. Se ele for nas duas, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá com a mensalidade paga. A gente quer resultado, né? Quer resultado. Minha amiga, queria te agradecer pela essa oportunidade, essa aula aí de inspiração, né? Parabéns, né, por todo essa sua história, esse seu trabalho. Eu sei que você ainda vai muito longe. Não, obrigada. Não, Fábio, eu agora tenho que formar meus filhos, terminar de formar e tenho que aposentar, né? Pois é. Agora... Eu estou falando que a previsão é... Eu já formei, um é médico, os outros 2 estão fazendo medicina. Eu falo, Ian, quando você formar, eu vou parar de trabalhar, porque a ideia é eles me sustentarem. Hoje eu dou para eles, pago a mensalidade. De medicina. Não investi em outra coisa, então eu pago a mensalidade para eles. Eles têm um cartão de crédito dependente, né? Meu, tem um cartão Black, tem um plano de saúde muito bom. E o que eu espero é que as coisas invertam. Eu falo para eles, eu quero um cartão de dependente de vocês, eu quero um plano de saúde, né? Quero ser dependente de vocês no plano de saúde e quero uma pensão. Mãe, quanto que é a pensão? Eu falo, a mensalidade de medicina. Tá bom, né? Dos 3 de cada um você vai receber. Isso vai ser minha aposentadoria. Amém. E então é isso. Hoje, se você me perguntar, Nailde, qual é o seu maior sonho? Formar meus 3 filhos. Um já está formado, os outros, a Luísa e o Ian estão a caminho, então meu sonho é esse. Porque eu falo, gente, estuda. Estudar, meus pais moravam na roça, não tinham estudo nenhum, me botaram na cidade, mesmo com toda a dificuldade. Olha, eu nunca tive uma boneca, eu nunca tive uma bicicleta, eu nunca tive uma festa de aniversário quando era criança, mas zero problema com isso, tá? Eu sou a pessoa que idolatra meu pai, porque dentro das possibilidades dele, ele me ofereceu o melhor, me colocou para estudar na cidade. E mesmo eu tendo vindo para Brasília, fazendo pedagogia, que é uma coisa que as pessoas não valorizam, né? O professor hoje é muito desvalorizado. Eu consegui empreender, eu consegui dar uma volta de 360 graus na minha vida. E tudo que eu ganhei, eu fui colocando meus filhos para estudar e para estudar na melhor escola. Porque, para mim, hoje, eu dou muito valor ao estudo. Estudar, eu acho que mudou a minha vida. E eu dou para os meus filhos o melhor que tem no estudo. Formaram na Thomas Jefferson, estudaram, né, na melhor escola de ensino médio, estudaram no Olimpo. Estão fazendo, um está formado em medicina, está fazendo anestesia, os outros 2 estão aí caminho andado. Então, hoje, meu maior sonho é formar meus filhos. E eu comecei tendo o meu maior sonho, comprar meu jogo de panelas, né? Minhas panelas. Hoje é formar meus filhos, minha empresa, graças a Deus, está bem, caminha, proporciona que eu faça tudo isso para eles, né? Que eu tenha meu carro, tenha a minha vida, viagem. E Nailde, você também, essa evolução que você teve, quer dizer, você está em todos os nossos eventos, seja Meeting, seja BCFW, você inscreve seu time, você força os seus sócios a estarem, porque ou seja, você está forçando eles a evoluir. Então, obrigado por isso também, por ter essa visão, né? Ser nossa parceira. Só que conhecendo você como eu conheço, eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai aposentar, não, filha. Você não vai. Esse sonho aí vai demorar 6 anos, muito. Hein, Fábio? Eu quero. Não. Os meninos vão te bancar, mas você não vai parar. Fábio, olha, muito obrigada. Você é um cara inspirador.
assim, inspirou a minha vida, e eu tenho certeza, da mesma forma que você inspirou a minha vida e fez eu tomar várias decisões na minha empresa, que ajudou muito no meu crescimento. Eu tenho certeza que você já fez isso na vida de muitas pessoas, que às vezes você nem sabe, e que as pessoas não verbalizam isso, mas eu queria verbalizar que eu sou muito grata, e tanto é que qualquer evento, se você me chamar para um batizado de boneca, eu vou, porque eu sou muito grata a você, a todo o conhecimento que você já proporcionou para a gente. Obrigada, Obrigado, de verdade. amigo. Obrigado. Galera, esse foi mais um podcast Viver de Academia lotado de conhecimento, informação e pessoas inspiradoras. Até o nosso próximo encontro.